Seja Anjo da Esperança, ligue 0 operadora 12 21 27 30 30 ou acesse nosso site. Sou anjo, sou novo tempo. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia, um jeito simples e fácil de aprender mais da Palavra de Deus. Ao longo dessas semanas, estamos estudando o livro do profeta Daniel e esta semana vamos estudar a segunda parte da profecia de Daniel 8,14, às 2.300 tardes e manhãs. Semana passada começamos a ver esse assunto e estudamos a respeito das 70 semanas de oportunidade que foram dadas aos judeus. Hoje, vamos ver então 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário, parte 2. Veremos especificamente o que aconteceu no final deste que é o maior período profético da Bíblia. O que aconteceu no final desse período? O que significa a expressão o santuário seria purificado? Seja bem-vindo mais uma vez ao Bíblia Fácil. Nós estamos aqui em São Paulo, no Cevisa, com 8 convidados em especial, ao longo dessas semanas, aprendendo a respeito mais do livro do profeta Daniel. E ao começarmos o estudo de hoje, nós queremos orar, como tem sido nosso hábito aqui em todas as reuniões. Você que está em casa, se puder, faça parte dessa oração também. Bondoso Deus e Pai, obrigado por todas as bênçãos, por teu cuidado e proteção, pelo dom da vida, pela saúde e por estarmos reunidos em condições tão favoráveis para estudarmos a tua palavra. Que o teu Espírito Santo abra nossa mente e nos faça compreender as tuas verdades agora. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Vamos fazer uma breve recapitulação daquilo que nós vimos semana passada. Nós começamos estudando o capítulo 8 de Daniel e neste capítulo falou sobre um carneiro e um bode, que representavam respectivamente os reinos Medo-Persa e Grécia. Vimos que após o carneiro ser derrotado pelo bode, esse bode tinha um chifre notável entre os olhos, que nós identificamos como Alexandre. O chifre notável foi arrancado, significando a morte súbita de Alexandre com 33 anos de idade. Em seu lugar, cresceram 4 pequenos chifres, que nós identificamos como sendo os 4 generais que tomaram conta do Império Greco-Macedônio após a morte de Alexandre: Ptolomeu, Licímaco, Seleuco e Cassandro. Depois surgiu um outro chifre pequeno, que nós já havíamos identificado no capítulo 7 de Daniel como sendo Roma, em suas 2 fases, império e papal. Esse chifre pequeno, diz Daniel 8, 11 e 12, que ele iria tirar o sacrifício diário e o lugar do seu santuário seria deitado abaixo, e ele iria deitar por terra a verdade, e o que ele fizesse iria prosperar. Nós vimos que o chifre pequeno estabeleceu um falso sistema de perdão, uma projeção, uma cópia daquilo que havia no Antigo Testamento, quando nós falamos sobre santuário, sobre o altar, sobre sacerdote, sobre confessar pecados a homens, certo? Até quando duraria esta obra do chifre pequeno? Até quando solências seriam pronunciadas contra o Deus do céu? Até quando a verdade seria pisada? Aí vem a resposta em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vimos na semana passada que esta profecia
de 2.300 tardes e manhãs representam 2.300 anos. E que destes 2.300 anos, 70 semanas ou 490 anos destinavam-se apenas a que nação? Os judeus, a nação judaica. Vimos então na semana passada que o período da profecia dos 2.300 anos, bem como das 490 anos, começa em 457 com o decreto de Artaxerxes. E isso duraria até o ano 34, onde aconteceu o apedrejamento de Estevão. Assim nós tivemos em 457 o decreto de Artaxerxes, segundo Daniel 9:25, a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Passados 7 semanas ou 49 anos, terminaram a reconstrução de Jerusalém. Passados mais 62 semanas, nós atingimos ao ungido, o príncipe. E Cristo foi ungido por ocasião do seu batismo. E Jesus foi batizado no ano 27, conforme informa Lucas 3:30. Nós explicamos de que Jesus esperou até os 30 anos para ser batizado, porque esta era a maioridade em Israel. Também porque a profecia marcava a data do seu batismo. E nós vimos que Jesus, ao ser batizado, tinha 30 anos no ano 27. Agora, o que ninguém perguntou na semana passada é por que Jesus está com 30 anos no ano 27. Ninguém perguntou isso, não é verdade? Por que isso acontece? Porque essa história de antes e depois de Cristo, o que nós chamamos de era cristã, é uma invenção do 12º século. Até o ano 1200, ninguém falava antes de Cristo e depois de Cristo. Seguia-se o calendário dos romanos. Só que no 12º século, um monge chamado Dionísio Exíguo, ele quis saber o ano exato do nascimento de Cristo. E com base nos cálculos que ele fez, ele chegou à conclusão de que Jesus nascera no ano 753 da fundação de Roma. Ou seja, segundo a tradição, Roma foi fundada por Rômulo e Remo. Estão lembrados? Os 2 irmãos que foram salvos do rio Tibre e mamaram numa loba. Depois eles fundam a cidade de Roma. Então esse monge concluiu que passados 753 anos da fundação de Roma, Jesus nasceu. Então ele datou o ano 0 como sendo o ano 753 da fundação de Roma. O ano 754 para ele foi o ano 1, o ano 755 para ele foi o ano 2 e hoje nós estamos no ano 2014. Só que Dionísio Exíguo, ao criar esse tipo de cômputo, antes e depois de Cristo, ele errou no seu cálculo. E quando ele datou o ano 0 como sendo o ano do nascimento de Cristo, em 753, Jesus já tinha de 3 para 4 anos de idade. É por isso que no ano 27 da era cristã, Jesus já tem 30. E no ano 31, quando ele morre, Jesus já está com 33. Pois bem, vimos então que o povo judeu teria uma última semana de chance após o batismo de Cristo, o que nos leva ao ano 34. Jesus, por 3 anos e meio, faria aliança com o povo judeu, porque ele mesmo pregou para os judeus. E após a morte dele, na metade da última semana, os discípulos pregariam para os judeus. E nós lemos aqui um texto de Mateus capítulo 10, versos 5 e 6, onde Jesus claramente orientou os 12 a que eles não buscassem nem gentios, nem samaritanos, mas fossem em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso porque Cristo sabia que o tempo dos judeus estava terminando. Vimos então, na semana passada ainda, que o período maior da profecia era de 2.300 anos e que até o ano 34 nós viajamos 490. Eu preciso então subtrair 490 de 2.300. A conta será 1.810. Então, a partir do ano 34, quando Estevão é apedrejado,
me restam ainda 1810 anos para que o santuário seja purificado. Se eu viajar na história 1810 anos, eu vou chegar justamente ao ano de 1844. Esse é o ano da purificação do santuário, segundo Daniel 8,14. Até aqui vimos na semana passada. Alguma pergunta do que foi falado até aqui? Claro para todos vocês? Você que está em casa talvez tenha alguma pergunta, né? Espero que a gente possa responder ao longo do programa e que não fique nenhuma dúvida para você. Mas o que nós queremos hoje é saber o que significa a purificação do santuário e o que aconteceu no final das 2.300 tardes e manhãs, ok? Pois vamos avançar em nosso estudo. Vamos para Levítico, capítulo 16 e lermos o verso 29. Terceiro livro da Bíblia. Você tem Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico. O capítulo 16 de Levítico trata do tema o dia da expiação. Expiação quer dizer a purificação do santuário. Para entender a profecia, eu tenho que entender esta expiação aqui, como ela procedia lá em Israel. E olha o que diz o verso 29. Levítico 16, verso 29. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós. O dia da expiação em Israel, ele tinha um dia fixo todo ano. Segundo esse texto, qual era o dia fixo? Mês, 7º, dia 10. 10º dia do 7º mês. Como se chamava o mês 7º dos judeus? Tishri. O primeiro mês chamava-se Abib, que era o mês da Páscoa. E o 7º mês chamava Tishri. No dia 10 de Tishri, que era o 7º mês, era o dia da expiação. E nós aprendemos aqui que no dia da expiação entrava em cena o sumo sacerdote. E eram trazidos à presença dele 2 bodes. Um que representava o Senhor, este bode era morto e o sangue ia para o santuário para fazer a purificação do santuário no dia da expiação. E o outro bode era levado para o deserto vivo. E esse bode que ia para o deserto vivo era um tipo de Satanás. Então um bode representava a Cristo, o outro a Satanás. E isso no dia da expiação. Rafael. Qual a diferença entre o sumo sacerdote e entre os sacerdotes? Os sacerdotes eram vários. Você tinha vários sacerdotes que eram responsáveis por receber o povo no pátio do santuário e ajudar na ministração para o perdão deles. Depois, esses sacerdotes entravam no lugar santo para continuar o processo de purificação. O sumo sacerdote era uma função vitalícia. Só poderia ser sacerdote e sumo sacerdote quem fosse da tribo de Levi. O sumo sacerdote era uma pessoa apenas. E quando ele morria, entrava outro no seu lugar, geralmente um descendente, um filho dele. Assim, o sumo sacerdote era o líder principal em Israel e ele carregava um peitoral que possuía aqui 12 pérolas, cada pedra representando uma tribo de Israel. Além dessas 12 pedras, haviam 2 outras pedras que a Bíblia chama de Urim e Tumim. Estas pedras Urim e Tumim eram pedras que brilhavam quando alguma pergunta era feita ao sacerdote, ao sumo sacerdote. Então, quando o povo de Israel queria saber a vontade de Deus sobre esse ou aquele assunto, eles perguntavam para o sumo sacerdote. E se brilhava uma, a resposta era sim. Se brilhasse a outra, a resposta era não. Então, ele era o representante de Deus entre o povo. E tanto o sacerdote quanto o sumo sacerdote, eles eram tipos de Jesus Cristo, que nós vamos ver no estudo de hoje. Pois bem, no 10º dia do 7º mês era o dia da expiação.
O que fizeram então os estudiosos da Bíblia? Eles buscaram encontrar no ano de 1844 qual dia desse ano caiu o 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Então foi feita uma transposição de calendário. Pegou-se o 10º dia do 7º mês do calendário judaico e fez uma transposição com o nosso calendário, que se chama gregoriano. E qual foi o dia que coincidiu com o dia da expiação no ano de 1844? Foi o dia 22 do mês de outubro. Então, o dia 22 de outubro de 1844 é um 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Então, foi nesse dia que o santuário deveria ser purificado, segundo a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Já vimos que a purificação do santuário para Israel era um dia de juízo. Mas o que significa para nós, no dia 22 de outubro de 1844, a purificação do santuário? Não pode ser a purificação do santuário terrestre, porque a purificação do santuário terrestre perdeu seu significado na cruz e o santuário, o próprio templo, foi destruído no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Você está lembrado de Mateus capítulos 24, verso 1? Olha comigo aí, esse capítulo extraordinário. Mateus 24, verso 1. Olha o que diz o Evangelho. Página 23, bem no finalzinho da Bíblia, na página 23. Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando é que se cumpriu esta profecia de Jesus Cristo, de Mateus 24, verso 2? Ela se cumpriu no ano 70, quando o imperador romano Tito invadiu Jerusalém, destruiu a cidade e destruiu o templo dos judeus. Então, o templo que Jesus visitou várias vezes, dos quais ele expulsou os cambistas, aonde aconteciam os sacrifícios, o dia da expiação, foi destruído no ano 70. Se nós estamos falando de 1844, é lógico que a profecia não se refere a um santuário terrestre, pois esse já estava profetizado que ele seria destruído no ano 70. Então, a profecia de Daniel só pode estar falando do santuário celestial, do qual o terrestre era uma cópia, conforme nós vimos em Êxodo 25, 40. Pois bem, vamos então entender o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. O santuário foi purificado. Não podia ser o da terra, porque esse não existia mais. Então, foi o santuário celestial. Então, 2 acontecimentos ocorreram nessa data. No céu, nós temos uma nova fase da obra de Cristo no santuário. Na terra, nós temos o surgimento da igreja remanescente, restaurando as verdades bíblicas que o chifre pequeno, por 1260 anos, havia lançado por terra. Você percebe como os eventos da Bíblia estão todos casados? Então, a purificação do santuário alude a 2 eventos, um no céu e um na terra. Vamos começar com esse evento no céu. O que significa esta nova fase da obra de Cristo no santuário? Lembra que lá no santuário terrestre, nós tínhamos o sacerdote que entrava todos os dias no primeiro compartimento? Como ele se chamava esse primeiro compartimento? Lugar santo. Todos os dias o sacerdote entrava aqui. Uma vez por ano, entrava em cena o sumo sacerdote. E ele ia no segundo compartimento, que era onde estava a Arca da Aliança, e dentro da Arca
as 2 tábuas da lei. Como se chamava esse lugar aqui? Santíssimo ou Santo dos Santos. Então, no santuário terrestre, você tinha 2 ofícios principais: sacerdote e sumo sacerdote. Se tudo no santuário apontava para Cristo, como nós cremos, o sacerdote e o sumo sacerdote também apontava para um tipo de ofício de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em seu ministério, ele deveria ser também, ou ocupar a função de sacerdote e sumo sacerdote. Então, quando é que Cristo tornou-se o nosso sacerdote? Para entendermos isso, nós temos que ir para Hebreus. Vá para o capítulo 7. Bem no finalzinho da sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 7. Olhe comigo o verso 22 em diante. Página 182. Finalzinho da Bíblia, página 182. Você que está em casa nos acompanhando, talvez a paginação não confira, mas vamos para o livro de Hebreus, capítulo 7, a partir do verso 22. Olha o que diz o autor de Hebreus. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio o quê? Imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para quê? Qual era a função do sumo sacerdote em Israel? Intercessão. O pecador chegava, vinha até a presença dele, confessava o seu pecado, matava o animal, ele ouvia a confissão do pecador, pegava esse sangue, ia para o lugar santo no santuário e ali aspergia o sangue na cortina e no altar de incenso. Ou seja, ele intercedia pelo pecador. O pecador não podia entrar no santuário, porque se o pecador entrasse lá, o pecador era exterminado, porque o santuário era um lugar santo. Mas o sacerdote, que era o líder espiritual da nação, tinha a função de ser o mediador. Ele recebe o pecador e ele entra em nome do pecador dentro do santuário. O que é que Cristo fez segundo Hebreus? Ele é o nosso sacerdote. O que é que Jesus faz? Ele recebe a sua confissão hoje, ele recebe o seu arrependimento e ele vai no santuário junto ao Pai e intercede por você. É por isso que 1 João 2,1, nós lemos semana retrasada: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Cristo é também nosso sacerdote. Sim, minha amiga. Então, no caso, ele estaria contando o seu pecado para o sacerdote entrar no santuário. Então é isso, então ele confessava no antigo Israel para o sacerdote, ele matava o animal, o sacerdote pegava o sangue desse animal, da oferta, e entrava no lugar santo. Então o sacerdote o representava, intercedia por ele, certo? Isso aconteceu no Antigo Testamento até a cruz. Da cruz para cá, esse sistema não vale mais com os sacerdotes, nem com o sumo sacerdote. Por quê? Porque quando Cristo morre na cruz, pela sua morte, ele tem o direito de ser agora o nosso sacerdote. Foi a morte dele na cruz que o qualificou a ser o nosso sacerdote. Então, quando Cristo morre na sexta-feira, ele passa o sábado na sepultura e no domingo ele ressuscita. Ele ressuscita, depois ele fica com os discípulos 40 dias aqui na terra. Estão lembrados disso? Ele ficou 40 dias com os discípulos, mas finalmente no dia de Pentecoste, ele envia o Espírito Santo para a igreja
e Jesus vai definitivamente para o céu. Quando ele chega no santuário, ele se torna o quê de todos nós? Sacerdote. Por quê? Porque ele tornou-se o nosso mediador, representante, intercessor. Ele é sacerdote. É o que diz aqui Hebreus. Ele é o nosso sacerdote para sempre. Você percebe que o autor de Hebreus, ele escreveu o seu livro para mostrar essa transição do santuário terrestre para o celestial? Esse é o motivo de Hebreus. Agora vem a pergunta: se Jesus é o nosso sacerdote desde que ele ascendeu aos céus, quando é que ele vai deixar de ser sacerdote e vai se tornar sumo sacerdote? Nós vamos para um breve intervalo e assim que voltarmos, responderemos a essa pergunta. Já estaremos de volta. Estamos de volta com Bíblia Fácil. Nós temos um presente para você do programa, que é a revista Bíblia Fácil Daniel. Se você quiser recebê-la em casa através dos correios inteiramente grátis, basta ligar para nós. O nosso telefone vai aparecer aqui na tela para você e também o nosso site na internet. Peça para nós e nós vamos enviar com o maior prazer. Quem preencher o questionário no final da revista e acertar até 70%, vai poder escolher ainda um CD de áudio da gravadora Novo Tempo. Então solicite a sua revista se você ainda já não pediu. Quando terminamos o primeiro bloco, falamos que Cristo, após a ascensão dele, ele foi para o santuário e ele tornou-se o nosso sacerdote. É por isso que nós podemos nos aproximar de Deus hoje, porque nós temos um sacerdote junto ao Pai, um advogado, um intercessor. E a pergunta que ficou no ar foi: quando é que ele se tornaria sumo sacerdote? Antes, porém, temos uma pergunta aqui da Joelma. Nos dias de hoje, a gente vê as campanhas que são feitas nas igrejas, fazendo sacrifício disso, sacrifício daquilo, né? E hoje a gente vê que cega o povo a não crer que o Senhor já foi ao Calvário por nós, no sacrifício. Então, você vê essas mesmas atitudes sendo praticadas hoje dentro das igrejas. Você está percebendo que vários elementos do Antigo Testamento, vez por outra, eles querem reacender num tipo de liturgia e tudo mais? Isso acontece. E é viável isso? Não. O sacrifício que a Bíblia nos ensina é a nossa obediência a Deus. Esse é o sacrifício que a Bíblia fala. Eu tenho que me sacrificar no sentido de obedecer a Deus, de dedicar a Ele tudo que eu tenho, tudo que eu sou. É esse o sacrifício que a Bíblia fala. Retomando os 10 mandamentos, Jesus não ressuscitou no sábado para cumprir os 10 mandamentos, no caso, né? Eu não diria que seria pecado se ele tivesse ressuscitado no sábado, mas em tudo que Jesus faz há uma lição a ser ensinada. O apóstolo Paulo diz que Cristo é o agente da criação, lá em Colossenses. Ou seja, Cristo estava na criação. Quando Deus criou o mundo em 6 dias, aí estava Cristo. De fato, estava Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito. Tanto é que lá no Gênesis diz assim: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Ali é usado um verbo no plural, porque a Trindade aí está. Quando Deus termina de criar o mundo, Ele cria em 6 dias. E no 6º dia Ele termina a criação e descansa ao 7º. Agora, no ministério de Cristo, Ele vai trabalhar durante todo o seu ministério. E Ele termina a obra da redenção no 6º dia e também descansa no 7º. Então, Cristo descansou da obra da criação e descansou da obra da redenção. É por isso que o sábado é, hoje, para os cristãos, não apenas um símbolo de criação, é um símbolo de redenção. Por isso nós descansamos em Cristo quando vivemos essa doutrina do sábado. Quando Jesus torna-se sumo sacerdote? Daniel já disse para nós: quando se passassem 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. O sumo sacerdote não entrava em cena no dia da purificação do santuário? Não era no 10º dia do 7º mês que o sumo sacerdote vinha para purificar o santuário? Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus veio para quê? Para se tornar o nosso sumo sacerdote. Então, do ano 31 até o ano 1844,
Jesus atuou no santuário como sacerdote. E no dia 22 de outubro de 1844, dia marcado na profecia para a purificação do santuário, Jesus torna-se o que agora? Sumo sacerdote. E ele hoje é sumo sacerdote. E até quando Cristo será sumo sacerdote? Até que ele esteja no santuário. Ele só vai sair do santuário quando ele voltar à terra para buscar a todos nós, na sua segunda vinda. Então Jesus é sacerdote, é sumo sacerdote hoje, e ele o será até o dia em que ele voltará a essa terra para buscar a todos nós. Erivelton. Essa transição aí, essa diferença entre o 7º dia do 10º mês do calendário judeu para dia 22 de outubro para o calendário gregoriano, faz-se mediante aquela diferenciação de que o calendário do judeu é de 30 dias e o nosso varia entre 31 e 20 e 30, e ainda tem aquele mês cortado de 28, 29, dependendo da situação. Respeita-se tudo isso, mas o que nós fazemos exatamente é o seguinte: é pegar o calendário judaico e vir acompanhando ele ao longo de todos os anos. O ciclo judaico, até o ano 1844. Então, o 10º dia do 7º mês vai coincidir com que dia no calendário gregoriano de 1844? Aí não importa se os meses tiveram 28, 30, 31, eu quero saber o dia exato que ele vai coincidir. Ele coincidiu com o dia 22 de outubro. Se fosse no ano anterior ou no ano posterior, não seria o dia 22 de outubro, seria uma outra data já. Por quê? Porque os calendários têm números de dias diferentes. Mas em 1844, ele coincidiu com o dia 22 de outubro. Então, no dia 22 de outubro de 1844, Jesus deixou de ser sacerdote e passou a ser sumo sacerdote. E qual era a principal função do sumo sacerdote lá no santuário terrestre? Fazer expiação, fazer juízo. E o que é que Jesus começou a realizar no dia 22 de outubro de 1844? O juízo. O juízo começou no dia 22 de outubro. E quando terminar esse juízo, ele volta à terra. Porque o juízo tem que preceder a sua volta. É porque no juízo é determinado quem será salvo e quem vai se perder. Sim, meu amigo. Até que ele se torne o sumo sacerdote, ele, como sacerdote, ele era um intercessor entre nós e Deus. Exatamente. Após ele assumir o sumo sacerdote, quem passou a ser esse intercedor? Olha que boa sua pergunta. Quem? Ele que agora é sumo sacerdote e o sumo sacerdote vem para fazer juízo, quem é que é o nosso intercessor a partir desse momento? Hã? O Espírito Santo veio à terra como nosso consolador. Mas lá no santuário, quem é que intercede por nós ainda? Não, os anjos não podem interceder por nós. É o próprio Cristo. Mas como que pode ser Ele mesmo, ao mesmo tempo, juiz e intercessor? Nós temos que voltar para a Bíblia. Você lembra do 10º dia do 7º mês, quando 2 bodes eram trazidos à presença do sumo sacerdote para o juízo em Israel? Enquanto o sumo sacerdote estava com os 2 bodes procedendo o ritual, o que é que acontecia lá no pátio do santuário, 9 da manhã e 3 da tarde? Morria o cordeiro pela manhã e o cordeiro da tarde. Mesmo no 10º dia do 7º mês, o cordeiro matutino e o cordeiro vespertino não deixava de morrer. Isso nos ensina que mesmo estando vivendo o dia da expiação desde 1844, também ainda há intercessão. Então, hoje, Cristo ele acumula ao mesmo tempo a função de intercessor, de advogado e de juiz. É por isso que hoje, ainda que estejamos vivendo o dia do juízo, ainda há para nós esperança de salvação.
porque Jesus ainda é intercessor. Então, hoje, ele acumula as duas funções. Mas quem é que Cristo está julgando hoje? Não é o ímpio, porque o ímpio que não aceita Cristo, diz João, já está condenado. Jesus está julgando hoje aqueles que um dia o aceitaram como Salvador. É por isso que Pedro vai ensinar que o juízo começa pela casa de Deus, começa pela igreja. Então, todo aquele que um dia aceitou a Cristo como Salvador, ele está sendo julgado nesse exato momento. E quando Cristo está nos julgando, é para determinar se nós seremos salvos ou se nós nos perderemos. E quando o último ser humano for julgado e ele terminar a sua obra, ele sai do santuário. Aí acontece o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Ou seja, quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido. Você percebe então toda a tipologia do santuário cumprida aqui na pessoa de Jesus? Então Jesus hoje atua como sumo sacerdote. Quando é que ele vai deixar o santuário? Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 15. Olha o que diz os versos 5 a 8. Apocalipse 15, versos 5 a 8. Depois dessas coisas olhei, abriu-se no céu o quê? O santuário. O santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Ninguém podia permanecer no santuário. Aqui Jesus deixou o santuário. E Jesus, quando ele deixa o santuário, 7 anjos possuem 7 taças. E eles vão derramar essas 7 taças sobre a terra. O que são essas 7 taças? Aqui no capítulo 16, você tem o derramar delas. São as 7 pragas. Então, quando as 7 pragas começarem a cair sobre a terra, é este um sinal visível de que Jesus não está mais no santuário. Ele saiu do santuário. Só há oportunidade de salvação enquanto Cristo estiver no santuário. Quando Cristo sair do santuário, todos os casos já estarão decididos, ou para a salvação ou para a perdição. Pois bem, no céu é isto que acontece. O ministério bifásico de Cristo, sacerdote e sumo sacerdote. E na terra, o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? A igreja remanescente de Deus, que segundo o Apocalipse 12:6, estava no deserto por 1260 anos, ela tinha que aparecer no cenário mundial, restaurando as verdades de Deus que o chifre pequeno, por 12 séculos, havia deitado por terra. Agora eu pergunto, qual foi a igreja que surgiu no dia 22 de outubro de 1844? Nós temos que entender a história de um homem chamado Guilherme Miller. Guilherme Miller era um membro da Igreja Batista e ele estudou a fundo o livro de Daniel aqui na sua fazenda, lá no estado de Nova York, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Lowhampton. Aí, desta casa, ele descobriu esta profecia que nós estudamos. E Miller achou que a purificação do santuário no dia 22 de outubro fosse a volta de Jesus. E ele foi para este local, junto com vários de seus amigos, que é conhecido hoje como a Rocha da Ascensão. Aqui, Guilherme Miller e muitas outras pessoas esperaram Jesus voltar no dia 22 de outubro de 1844. Por que eles esperaram?
porque eles acharam que a purificação do santuário era a volta de Jesus à terra. Eles acertaram a data. Eles chegaram exatamente no dia 22 de outubro, mas eles erraram o evento. Não era a volta de Cristo à terra, mas como nós já vimos, era uma nova fase do ministério de Cristo no santuário, depois da qual ele volta à terra. Só que eles passaram por um grande desapontamento, porque milhares de pessoas nos Estados Unidos e em outras partes do mundo passaram a crer que Jesus voltaria nessa data. Só que esse desapontamento já estava profetizado na Bíblia. Vá para Apocalipse, capítulo 10. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 10, verso 8. Apocalipse 10, 8. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Então ele me falou: toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel, mas quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Sabe que livrinho é este aqui de Apocalipse 10? O livro de Daniel. E a experiência de comer o livro e estar doce na boca e amargo no estômago era uma profecia a respeito do grande desapontamento que os mileritas passariam no dia 22 de outubro de 1844. Então, este desapontamento milerita já estava profetizado aqui. Agora, olha com atenção para o verso 11. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, depois do desapontamento, viria um tempo em que esse povo desapontado deveria ainda profetizar. No dia 22 de outubro de 1844, como resultado deste grande desapontamento, surge a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Guilherme Miller, que liderou o movimento millerita, quando eles passaram pelo desapontamento, aqueles crentes desapontados se dividiram em 3 grupos. Um deles, o primeiro, abandonou a fé em Cristo e nunca mais quis saber de religião. Um segundo grupo continuou marcando datas ainda para a volta de Jesus, até que desapareceram. E o terceiro grupo daqueles crentes desapontados organizou a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, nós, como adventistas, cremos que esse verso 11 é um chamado para a igreja. É necessário que ainda profetizes. A Igreja Adventista nasceu no momento apontado pela profecia com a missão de profetizar. Profetizar o quê? Pregar o quê? Profetizar as verdades da Bíblia, que por 12 séculos foram lançadas por terras e pisadas pelo chifre pequeno. Então, você que está nos assistindo em casa, a Igreja Adventista surgiu no momento apontado pela profecia e com uma missão profética: restaurar as verdades de Deus. Enquanto que ao longo da história, o sábado, o dia santo, foi pisado pelo chifre pequeno, abandonado completamente, e hoje a maioria das igrejas santifica o primeiro dia da semana ou qualquer outro dia e não sábado, os adventistas estão profetizando: o dia santo da Bíblia é o sábado.
Enquanto que a maioria das igrejas estão crendo que a alma é imortal e que quando a pessoa morre, ela se reencarna em outros corpos, ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou vai para o purgatório, os adventistas estão pregando: a alma é mortal. A alma que pecar, segundo Ezequiel 18, essa morrerá. Enquanto muitos estão pregando a respeito de Cristo, da morte dele, e isto é positivo, os adventistas estão indo além da cruz e pregando sobre o santuário, aonde nesse exato momento Cristo intercede por todos nós, junto ao Pai. Enquanto alguns estão pregando que eu devo buscar a sacerdotes, a homens para obter o perdão do meu pecado, a prática de penitências, de jejuns, nós estamos ensinando que nós temos um único advogado entre o Deus e os homens, Jesus Cristo. Enquanto as pessoas estão pregando que você pode comer e beber o que você quiser, que aquilo que entra pela boca não contamina o homem, mas só aquilo que sai, nós estamos pregando que o corpo é templo do Espírito Santo. Tudo que você come e bebe tem que ser para a honra e glória de Deus. E se você ingerir qualquer coisa que faz mal para o seu corpo, você está destruindo o templo do Espírito Santo. E segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, 6, 19 e 20, 10, 30, você vai ser destruído um dia. Enquanto muitos estão pregando por aí, que você pode viver a sua vida do jeito que você quiser, usar o que você quiser, ir a lugar que você quer, nós estamos pregando que não, que os cristãos, os filhos de Deus, devem ter um estilo de vida diferente, devem se portar com decência, com ordem, com modéstia cristã, não deve ir a ambientes onde Deus não se agrade em estar. Você percebe que a Igreja Adventista é um movimento profético? Porque nós temos uma verdade para ensinar. E tudo o que está na Bíblia, nós estamos ensinando. Tudo. Eu desafio qualquer um de vocês. Eu desafio você que está em casa me assistindo a abrir o livro de Deus em qualquer um dos 66 livros e a dizer assim: pastor, vocês não estão pregando isso aqui. Eu desafio você. Sabe por quê? Porque a Igreja Adventista prega. Ela está pregando tudo. Então, meu amigo, eu tenho um convite especial a fazer para você. Você quer aceitar hoje que Deus tem uma igreja verdadeira nessa terra? Você quer aceitar que Deus tem uma igreja visível, que nasceu no momento apontado pela profecia? Deus também tem uma igreja invisível. E aonde está a igreja invisível de Deus? São todos os crentes sinceros em qualquer igreja e que está praticando a verdade que eles conhecem da palavra. Esses são filhos de Deus e são membros da igreja invisível. Mas Deus tem uma igreja visível que exalta a sua verdade. Por isso, enquanto você ouvirá essa música, eu quero convidar você a tomar uma posição por Cristo, uma posição pela verdade e se unir ao povo que está ensinando a verdade. Pense nisso enquanto você ouve essa música. Aqui estou, Senhor, cansado de tentar de novo cair. Me ajude a levantar, muda minha vida, muda hoje o meu andar, limpa o sujo, torna puro meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje
pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Abro minha Bíblia para respostas encontrar, e encontro o conforto que estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar: quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto tua dor, nunca te abandonarei, sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Quero tanto ter você aqui comigo no céu. Amém. É desejo de Deus ter a todos nós junto a Ele no céu. Tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação foi feito na cruz do Calvário. E agora Cristo, nessa segunda fase do seu ministério, Ele não só está julgando a humanidade, como Ele intercede por mim e por você. Todo aquele que se lançar aos pés dEle com confiança e fé será recebido. Ele mesmo prometeu: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele nos convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Deus tem uma igreja nessa terra, uma igreja que ensina toda a verdade da Bíblia, uma igreja que não separa o que deve ser dito e o que não deve ser dito, uma igreja que ensina toda a verdade. E Deus está chamando os seus filhos fiéis, onde quer que eles estejam, para que se unam a esse povo que está pregando toda a verdade, para que através de uma só família, essa verdade seja pregada a todo o habitante da terra e Jesus possa voltar. Por isso, o Espírito Santo faz um apelo ao nosso coração, que nós tomemos uma decisão firme ao lado daquilo que é o correto, que é a verdade, pela igreja verdadeira. Não é fácil tomar essa decisão, mas Deus vai nos conduzir de vitória em vitória até esse momento. Por isso, ore comigo agora. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Tua palavra que nos ensina hoje que existe uma igreja que está restaurando as verdades que foram deitadas por terra ao longo de séculos. Que nós possamos compreender melhor a respeito desse tema. E antes que seja tarde demais,
tomar uma decisão ao teu lado, em prol da verdade. Obrigado porque aprendemos hoje que Jesus é o nosso advogado junto ao Pai e que Ele também está julgando nossa causa. Obrigado porque esse juízo, segundo o livro de Daniel, é a favor dos santos. E quando ele terminar, nós receberemos o reino. Obrigado pelas promessas da Tua palavra, que nós possamos nos firmar nelas e estarmos firmes até o dia da Tua volta. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Obrigado, amigo, pela sua companhia. Na semana que vem estaremos juntos mais uma vez com o programa Bíblia Fácil. Eu espero por você.